Pessoal, hoje a gente vai abordar um tema que tem sido bastante solicitado aqui, né, nos comentários das pessoas que são inscritos ou que de alguma forma entram e escrevem lá. A gente vai falar acerca de adubação. E eu quero falar acerca de adubação de uma forma bem simples, né? Vou falar acerca não de todos os micronutrientes que passam de 17, que são minerais que são presentes na natureza, no solo, no substrato e fazem parte da alimentação dos vegetais. Como não tem como falar de todos, eu vou falar acerca do que eu uso de forma bem objetiva. Vou falar acerca do NPK. Eu quero falar acerca do nitrogênio, do fósforo e do potássio. Essas siglas NPK é uma abreviação da tabela periódica que representa esses três nutrientes. E eu queria aqui deixar de forma bem específica já para vocês entenderem. O nitrogênio representa a parte verde da planta, que são as folhas, a saúde vegetal. O fósforo ele é fundamental para a floração, para os frutos. E o potássio é o nutriente que é responsável pela saúde da planta, pelo sistema radicular, ou seja, pelas raízes, pelo tronco, e faz com que as plantas sejam mais resistentes ao ataque de pragas e doenças. Então, todas as vezes que a gente falar sobre NPK, a gente está falando acerca de três componentes: o nitrogênio, o fósforo e o potássio. E como esses adubos são? Esses adubos eles podem ser granulados, eles podem ser solúveis, né? Isso no sentido químico, mas alguns desses nutrientes também a gente encontra de forma natural, principalmente o nitrogênio, né? No esterco de aves, de caprino, de ovinos, mas vou falar acerca de adubo químico. É o que eu uso. Para a quantidade de planta que eu tenho hoje, não tem como eu fazer uma adubação natural. E eu também acho que a adubação natural, além de dar mais trabalho, não surte o mesmo efeito do que uma adubação química. Porque a adubação química, você já escolhe o adubo que você quer dentro da característica daquilo que você quer alcançar como resultado. E nessa parte de adubação química, eu tenho utilizado o adubo solúvel e tenho utilizado também alguns adubos granulados. A gente às vezes compra uma multidão de adubo que acaba nem usando. E eu era assim, mas hoje eu tenho optado por um estilo de adubação mais simples, porém que tem surtido um efeito muito bom. Eu tenho utilizado esse adubo aqui, ele é granulado, e aqui tem algumas recomendações para o uso dele. Como vocês podem ver, já tem até uma formulação aqui, mas às vezes eu não sigo. Aqui está mandando usar a cada 15 dias. E aqui a gente percebe que a gente tem o nitrogênio com 8. A gente tem o fósforo, né, que favorece a floração, o desenvolvimento dos frutos, no caso da rosa do deserto, das sementes, com 30, que é uma quantidade muito elevada. E aí a gente vem para o potássio, que é responsável pela questão da saúde da planta, da defesa, de modo geral, com 8, igual ao nitrogênio. Isso aqui é um adubo granulado. Esses adubos aqui eles demoram mais para a planta obter totalmente os nutrientes. Aí eu tenho esse aqui, ele é NPK. A marca desse adubo aqui é o Peter. Esse aqui a concentração de nitrogênio já está bem elevada, é 24. O fósforo 10 e o potássio 10. Esse aqui é solúvel. É uma pazinha dessa para 1 litro de água. E eu tenho aqui o Crista, outro adubo solúvel, que é uma pazinha daquela também para 1 litro de água. A concentração aqui é nitrogênio e potássio na mesma formulação, 13%, e fósforo numa concentração bem maior. E aí eu utilizo também esse adubo aqui é superfosfato simples. Em outras palavras, um adubo com a formulação de fósforo bem elevada. Esse aqui não é granulado, ele é um pó,
Como é que eu utilizo esse adubo? Eu utilizo no substrato, quando eu vou fazer replantio. E eu também tenho utilizado boro. O boro tem sido um bom auxiliador nessa questão nutricional, né? Aqui não é só boro, também tem cálcio. E é 1 ml para cada litro de água. Aqui para ajudar a floração, principalmente naquelas plantas que possuem muita camada, que abrem rasgadas. Então a gente já entendeu um pouco aqui acerca de NPK. Tem outros adubos que eu utilizo, como a linha Forte Flores, que eu não trouxe para cá. Eu utilizo Basacote, Moscote, isso como adubo de manutenção. Mas basicamente a adubação grossa que eu tenho feito nas minhas plantas são com esses adubos. E eu tenho feito da seguinte forma: eu tenho feito a adubação para poda. Talvez alguém vá dizer que não tenha muita significância, mas tem. E aí eu vou fazer aqui na prática um pouquinho de tudo que eu tenho feito: adubação para poda, adubação para mudinha, para floração e desenvolvimento, e adubação para floração. Adubação para poda. 15 dias antes da poda, essa poda foi feita agora. Vocês podem ver, está toda podada, ainda está com seiva aí no lugar dos cortes. Eu não passo nada, porque aqui está seco, então logo a planta por si só cela. Acabou a floração, já faço poda. Essa poda, tanto que os galhos estão baixos, por conta disso, né? Porque minhas plantas estão sempre sendo podadas, porque eu gosto de planta bem copada. Não tem como você ter uma boa floração se não houver o resultado de poda junto com a adubação. E aí o que é que eu faço antes da poda? Adubação para poda. Antes da poda, 15 dias antes eu adubo a planta. Eu adubo a planta com adubo rico em nitrogênio. Eu utilizo essa formulação aqui, ó. Adubo solúvel. Esse aqui, a concentração de nitrogênio é 24. A de fósforo e a de potássio muito menor. Por que o nitrogênio? Porque o nitrogênio ele é responsável pela parte verde da planta e também é responsável como agente de ajudar a planta a desenvolver o processo de fotossíntese, né? Se a planta desenvolve bem o processo de fotossíntese, ela automaticamente vai adquirir os outros nutrientes das outras adubações com mais naturalidade, né? Então, 15 dias depois eu faço essa adubação, 15 dias antes eu faço essa adubação e logo após a poda, né? Quando começar a brotação, eu já venho com a adubação para floração, que é a mesma adubação que a gente faz para as plantas que estão com vagens, que é uma adubação mais rica em fósforo e rica em potássio. Aí eu venho com esse adubo aqui solúvel, quando vier as brotações aí, aqui está mandando fazer a cada 15, mas eu tenho feito a cada 1 mês e tem funcionado. Eu venho com esse adubo aqui solúvel, adubo ela. Com menos de 40 dias, pessoal, da poda da planta, ela vai estar cheia de botões, né? Porque o fósforo ele é um agente que faz a planta florescer, né? E o nitrogênio faz a planta desenvolver, faz a planta crescer. Mas não é interessante você ficar sempre fazendo adubação rica em nitrogênio, porque senão a sua planta vai estiolar. O que é estiolar? A sua planta vai crescer, os galhos, só crescer e não vai dar uma boa floração. Por quê? Porque se a planta está sendo muito nitrogenada, ela entende que ela precisa crescer e os galhos não vão chegar à maturidade. E não chegando à maturidade, não vai haver floração. O fósforo não, ele já traz a maturidade da parte vegetal e a planta entende que ela pode florescer, que ela pode produzir frutos e etc. Então, após a poda, 15 dias antes, ela recebeu uma adubação com um grau de nitrogênio mais elevado. Após a poda, eu vou utilizar uma adubação mais rica em fósforo e em potássio para favorecer a floração e a parte da saúde da planta contra os ataques de pragas, fungos e etc. E aí também eu vou utilizar esse daqui, ó. Você vê que o fósforo aqui é 30. Esse adubo aqui ele é bem barato, você encontra em casas de produto agrícola. E como é que a gente utiliza? Esse adubo solúvel é uma colherzinha para 1 litro de água. Aqui eu faço a mesma coisa, ó. Pego uma colher daquela de sopa, eu boto só a pontinha, eu venho aqui,
do lado do vaso, sempre do lado. Esse vaso aqui, o diâmetro dele é inapropriado para essa planta. Mas por quê? Porque eu não quero que ela cresça para o lado. Eu quero uma planta com trabalho de raiz, era uma lixeira mais funda, para ter todo aquele entrançado. Então sempre um pouquinho, você cava um pouquinho aqui no canto, ó, coloca uma pontinha, uma pitada aqui do granulado, outra no outro canto, coloca em 3, 4 lugares sem problema, não vai queimar a planta. Você não pode colocar muito perto do tronco, né? Porque geralmente os adubos que são granulados, eles queimam as plantas. Então essa é a adubação para poda. Agora a gente vai para a adubação para a mudinha, que é uma adubação bem semelhante, mas é uma adubação que visa o crescimento e também floração. A gente tem tido floração aqui em plantas num tempo bem precoce. A gente já teve plantas aqui, né, com menos de 5 meses florescendo, das nossas sementes. Já está feia. Outra das nossas sementes, ó, filha da Golden Faith, saiu dobrada, já desbotou, mas ela é tripla, vai ser tripla. Mas vamos para a adubação das mudinhas. O vídeo vai ficar grande, vai ser dividido em 2 partes. Então vai ter o bloco 1 e o bloco